Você já comprou algo que não precisava. Não por impulso. Não por acidente. Você comprou com intenção. Com esforço. Com dinheiro que custou horas da sua vida. E no fundo, você sabia exatamente para quem estava comprando. Não era para você, era para a versão de você que os outros precisavam ver. Isso não é fraqueza. Isso não é vaidade. Isso é biologia. E hoje, vamos desmontar a estrutura que faz isso acontecer sem que você perceba. Existe uma força operando por baixo de cada decisão que você toma. Ela não aparece em nenhuma linha do seu extrato bancário com o nome real. Ela se esconde atrás de palavras como investimento, qualidade de vida, merecimento, mas o nome real dela é mais simples e mais desconfortável. É o medo de não pertencer. Elliot Aronson, um dos psicólogos sociais mais importantes do século XX, passou décadas tentando provar uma coisa que a maioria das pessoas não quer admitir. Que nós, seres humanos, somos antes de tudo animais sociais. E que essa natureza social não é um detalhe de nossa personalidade. Ela é o código-fonte. O que vamos fazer hoje é abrir esse código. Vamos entrar na arquitetura invisível que molda o que você compra, o que você posta, o que você veste e o que você sente quando olha para a vida dos outros. Se você é o tipo de pessoa que prefere enxergar as engrenagens do sistema a continuar sendo movido por elas, você está no lugar certo. Se esse tipo de análise ressoa com você, inscreva-se no molde social, porque isso é só o começo. Deixa eu te apresentar o Rafael. Rafael tem 29 anos. Ele trabalha em uma empresa de médio porte. Ganha bem, não muito, mas bem. O suficiente para pagar as contas, guardar um pouco e ainda sobrar alguma coisa no final do mês. Por muito tempo, isso foi suficiente. Então ele abriu o Instagram. No começo, era inofensivo. Fotos de viagens, receitas, memes. O algoritmo foi aprendendo o que ele gostava e o feed foi ficando mais sofisticado, mais aspiracional, mais cheio de pessoas com vidas que pareciam melhores do que a dele. Um cara que ele seguia tinha acabado de comprar um relógio novo. Outro tinha viajado para o Japão pela 3ª vez. Uma menina que ele mal conhecia estava sempre em restaurantes que ele nunca tinha pisado. Rafael não sentiu inveja. Pelo menos não chamou de inveja. Chamou de motivação. E foi essa motivação que o fez entrar numa loja 2 meses depois e gastar R$3.000 num par de tênis que ele usou 4 vezes. Rafael não é um personagem fictício criado para esse vídeo. Rafael existe em versões ligeiramente diferentes em praticamente todo mundo que está assistindo isso agora. Pergunta não é se você já foi o Rafael. A pergunta é, você ainda é? Para entender o Rafael, você precisa entender o que Aronson quis dizer com animal social. Não é uma metáfora bonita. É um diagnóstico. Durante a maior parte da história da humanidade, dezenas de milhares de anos, os seres humanos viveram em grupos pequenos. Tribos de 50, 100, talvez 150 pessoas no máximo. E nesse contexto, uma coisa era absolutamente verdadeira. Ser rejeitado pelo grupo era o mesmo que morrer. Sem a tribo, você não caçava. Não se protegia. Não sobrevivia ao inverno. A exclusão social não era um problema emocional. Era uma sentença. Então o cérebro humano evoluiu para tratar a aprovação social como uma necessidade de sobrevivência, não como um bônus. Como oxigênio. E aqui está o problema que ninguém te conta. Esse cérebro é o mesmo que você carrega hoje. Enquanto você scrolla o feed, enquanto você escolhe o que vestir para uma reunião, enquanto você hesita antes de postar uma foto, o mesmo sistema que garantiu a sobrevivência dos seus ancestrais está rodando em segundo plano, calculando o tempo todo. Eu estou dentro ou fora? Eu pertenço ou estou sendo deixado para trás? A neurociência confirmou o que Aronson teorizou. Naomi Eisenberger, pesquisadora da UCLA, conduziu um experimento em que participantes eram excluídos de um jogo virtual simples, um jogo de arremessar uma bola entre avatares. Apenas avatares numa tela, sem consequências reais, sem ninguém real do outro lado. Mesmo assim, a área que acendeu no cérebro dos participantes excluídos foi o córtex cingulado anterior. A mesma área que processa dor física. Ser ignorado por avatares em uma tela dói da mesma forma que bater o dedinho na quina da cama. Agora imagine o que acontece quando você posta uma foto
e ela não recebe nenhum comentário. Imagine o que acontece quando você entra numa reunião com um tênis velho e todo mundo está bem vestido. O seu cérebro não está sendo dramático. Ele está fazendo exatamente o que foi programado para fazer. Ele está tocando o alarme de sobrevivência. O problema é que esse alarme foi calibrado para uma savana, que você está vivendo numa cidade de 10 milhões de pessoas com um smartphone no bolso. 151. Uma sala simples numa universidade americana, Solomon. Ash coloca um voluntário em uma mesa com outras 7 pessoas. Na parede, 2 cartas. Em uma delas, uma linha vertical. Na outra, 3 linhas de tamanhos diferentes. A, B e C. A pergunta é simples. Qual das 3 linhas tem o mesmo tamanho da linha de referência? A resposta é óbvia. Qualquer pessoa com visão normal vê imediatamente. Não tem como errar. Exceto que as outras 7 pessoas na sala, todas atores, respondem errado. Com convicção, sem hesitação. E o voluntário real, o único que não sabe que é um experimento, olha para a carta, olha para as pessoas, olha a carta de novo. E em 75% dos casos, ele concorda com a resposta errada. 75%, 3. Em cada 4 pessoas estavam dispostas a negar o que seus próprios olhos viam para não quebrar a harmonia do grupo. Aronson usou esse experimento de Ash como ponto de partida para algo muito maior. Ele queria entender não só o que as pessoas fazem para pertencer, mas o que acontece com a mente delas depois. Porque tem uma segunda parte nessa história que é ainda mais perturbadora. Depois do experimento, quando os voluntários descobriam que as outras pessoas eram atores, muitos não ficavam aliviados, ficavam constrangidos, envergonhados. Alguns até tentavam justificar por que a resposta errada fazia sentido. O cérebro não gosta de admitir que se dobrou. Então ele cria uma narrativa alternativa. Ele reescreve a memória. Ele converte a submissão em escolha. Isso é o que Aronson chamou de dissonância cognitiva em ação. E é exatamente o mecanismo que faz o Rafael olhar para os R$3.000 que gastou e dizer para si mesmo: valeu a pena. Eu precisava disso. Ele não está mentindo para você. Ele está mentindo para ele mesmo. E acreditando. Agora vamos dar um salto. Porque o que Ash descobriu numa sala simples em 1951, engenheiros de produto em São Francisco usaram para construir bilhões de dólares. As redes sociais não inventaram o desejo de pertencer. Elas industrializaram esse desejo. Pensa na estrutura de um feed de Instagram ou TikTok. O que ele é na essência? É um painel de status em tempo real. Cada post é um sinal. Cada foto é uma declaração de posição. Olha onde eu estou. Olha o que eu tenho. Olha quem eu sou. E o seu cérebro, esse mesmo cérebro calibrado para a savana, está fazendo cálculos o tempo todo enquanto você escrola. Acima ou abaixo. Dentro ou fora. Seguro ou ameaçado. Tem um conceito em psicologia social chamado grupo de referência. É simples. Você não se compara com todo mundo. Você se compara com o grupo ao qual quer pertencer. Por décadas, esse grupo era limitado. Seus vizinhos, seus colegas de trabalho, as pessoas que você via pessoalmente. As redes sociais destruíram esse limite. O seu grupo de referência agora é infinito. É global. É composto por versões cuidadosamente editadas de pessoas reais, cujas vidas aparecem na tela sempre nos momentos mais fotogênicos, mais glamourosos, mais invejáveis. E aqui está o detalhe cruel. Você sabe que são versões editadas. Você sabe disso racionalmente. Mas o seu cérebro emocional não faz essa distinção. Ele vê status, ele calcula a posição, ele dispara o alarme. Uma pesquisa da Universidade de Michigan acompanhou usuários do Facebook durante 2 semanas, medindo o bem-estar emocional deles em relação ao uso da plataforma. O resultado foi consistente e perturbador. Quanto mais tempo as pessoas passavam no Facebook, pior elas se sentiam sobre suas próprias vidas. Não melhor, pior. E, ainda assim, voltavam. Por quê? Porque não monitorar sua posição social parece mais perigoso do que monitorar e se sentir mal. O cérebro prefere a dor da comparação à ansiedade da ignorância. É como checar o saldo bancário quando você sabe que está no vermelho. Dói. Mas não checar parece ainda mais aterrorizante. Vamos falar de dinheiro.
mas não do jeito que você espera. O preço financeiro do status é o mais óbvio. Você vê no cartão de crédito. Você sente no final do mês 3.000 no tênis, 2.000 no jantar que você não podia pagar, mas pagou porque estava com pessoas que esperavam que você pagasse. O carro que consome 30% do seu salário porque o anterior não combinava com quem você se tornou. Esse preço dói. Mas pelo menos você consegue quantificar. O preço invisível é outro. O preço invisível é a versão de você que você foi abandonando. Uma escolha de cada vez, para manter a fachada. O hobby que você parou porque não era sofisticado o suficiente. Para o círculo em que você queria entrar. É a opinião que você engoliu porque discordar custaria sua posição no grupo. É o relacionamento que você manteve por status e o que você terminou pelo mesmo motivo. É a carreira que você escolheu não pelo que amava, mas pelo título que ela te daria nas apresentações. Sou consultor. Sou diretor. Sou sócio. Identidades compradas, como Jung chamava essa construção de persona, a máscara, que usamos para interagir com o mundo social. Ele não dizia que a persona era errada. Dizia que o perigo estava em confundi-la com o eu real. Quando você usa uma máscara por tempo suficiente, você esquece que ela é uma máscara. Sua pele começa a crescer sobre ela. E chega um dia em que alguém tenta te ver de verdade. E você percebe que não sabe mais o que mostrar. Porque o original foi embaixo da máscara por tanto tempo que sumiu. Esse é o preço invisível. Ele não aparece em nenhum extrato. Aronson tinha um conceito favorito. Ele chamava de justificação do esforço. A lógica é simples e devastadora. Quanto mais você sacrifica para obter algo, ou para pertencer a algum grupo, mais você superestima o valor daquilo depois. Não porque o valor aumentou, mas porque admitir que o sacrifício não valeu seria insuportável para o ego. Ele testou isso com grupos universitários que passavam por rituais de iniciação humilhantes para entrar em fraternidades. Quanto mais severo o ritual, mais os membros valorizavam o grupo. Depois, mesmo quando o grupo era objetivamente medíocre, o sofrimento retroativamente justifica a escolha. Traduz isso para a sua vida. Você trabalhou durante anos num emprego que drenava você, mas o título era bom. A empresa era conhecida. As pessoas ficavam impressionadas em festas quando você dizia onde trabalhava. E quando alguém perguntava se você era feliz lá, você dizia: é difícil, mas é o melhor lugar para crescer. Não era uma mentira consciente. Era dissonância cognitiva em tempo real. Você ajustou a sua percepção da realidade para que ela ficasse compatível com o esforço que você já tinha investido. O molde não precisa te forçar. Ele só precisa te fazer investir o suficiente para que você mesmo se recuse a sair. Esse é o design mais sofisticado da armadilha. Ela usa você como o próprio carcereiro. Tem um detalhe sobre status que ninguém te conta quando você está subindo. Quanto mais alto você chega, mais sozinho fica. Não porque as pessoas ao seu redor somem, mas porque as relações mudam de natureza. Adler, o psicólogo que passou a vida estudando o impulso humano por superioridade, descreveu um fenômeno que ele chamava de isolamento compensatório. Pessoas que constroem identidades baseadas em status começam a ver as relações através de uma lente de hierarquia constante. Todo mundo é ou uma ameaça ou uma prova. Uma ameaça, porque pode te ultrapassar. Uma prova, porque confirma onde você está. O amigo que você admira, mas que ganhou mais que você esse ano. A conquista que você comemora, mas com um fundo de alívio porque ainda foi você e não o colega. A generosidade, que você demonstra em público porque generosidade é um sinal de status para quem tem o suficiente para ser generoso. Isso não te torna uma pessoa má. Te torna humano num sistema projetado para tornar as conexões reais cada vez mais difíceis. Pensa na metáfora da escada de vidro. Você sobe. Você vê as pessoas lá embaixo. Você se sente acima. Mas o vidro não deixa você tocar nada. Não deixa ninguém te alcançar de verdade. Você está visível para todos e inacessível para todos ao mesmo tempo. E quanto mais alto você sobe, mais frágil o vidro fica embaixo dos seus pés. Porque agora você tem algo a perder. E ter algo a perder é o começo da prisão.
Rafael, lembra do Rafael? Chegou ao ponto de virada de um jeito que ele não esperava. Não foi uma crise financeira. Não foi uma demissão. Não foi um momento dramático de iluminação. Foi uma pergunta que um amigo fez durante um jantar simples, numa casa simples, sem nenhuma câmera apontada para ele. O amigo perguntou: "Do que você gosta mesmo? Quando foi a última vez que você fez algo só porque queria, sem pensar no que os outros iam achar?" Rafael ficou em silêncio por um tempo longo demais para ser confortável e percebeu que não sabia responder, não porque não tinha gostos, mas porque fazia tanto tempo que seus gostos eram filtrados pela pergunta: "Isso vai me fazer parecer bem?" Que ele tinha perdido o contato com o que era genuinamente. Essa pergunta, do que você gosta quando não há ninguém olhando, é a mais simples e a mais devastadora que você pode fazer para si mesmo. Porque a resposta revela o tamanho da distância entre quem você é e quem você está performando ser. E para muitas pessoas, essa distância é enorme. Aronson dizia que o animal social não precisa deixar de ser social para ser livre. Ele só precisa aprender a distinguir entre pertencimento real e pertencimento performático. O primeiro o alimenta, o segundo drena, o primeiro te conhece, o segundo conhece só a sua máscara. E a diferença entre os dois não está no grupo. Está na pergunta que você faz antes de agir. Estou fazendo isso porque quero ou porque preciso que alguém veja que estou fazendo? Aqui é onde a maioria dos vídeos sobre esse tema erra. Eles chegam nesse ponto e falam: pare de se importar com o que os outros pensam, como se isso fosse possível, como se isso fosse até desejável. Não é. Você é um animal social. Isso não some. Não deve sumir. A questão não é apagar o instinto. É aprender a usá-lo com intenção. Existem grupos cujo pertencimento genuinamente importa para você. Pessoas cujo respeito você valoriza, não porque eleva o seu status, mas porque você as respeita de volta. Comunidades onde você aparece inteiro, não com uma versão editada de si mesmo. Esses pertencimentos são reais. Eles nutrem. O problema não é querer pertencer. O problema é pertencer a grupos que não te conhecem. Para obter a aprovação de pessoas que não te veem, usando recursos que você não tem, para sustentar uma identidade que não é sua, esse é o molde. E o molde só tem poder sobre você, enquanto você acredita que a aprovação do grupo é necessária para sobreviver. Quando você entende, não só intelectualmente, mas na medula, que rejeição social no século XXI não é sentença de morte. Algo muda, não de uma hora para outra, não de forma dramática, mas muda. Você começa a fazer perguntas antes de comprar. Isso é para mim ou para ser visto? Você começa a notar quando uma conversa é genuína e quando é performance de dois lados. Você começa a escolher com mais cuidado quais grupos merecem o seu esforço de pertencimento. E, gradualmente, o peso que você nem sabia que estava carregando começa a diminuir. Rafael não vendeu o tênis, não deletou o Instagram, não virou um asceta. Ele só começou a fazer uma pergunta antes de cada decisão. Uma pergunta simples, mas honesta. Isso é meu ou é do molde? O status não é um vício de pessoas fracas. É o sistema operacional de uma espécie que evoluiu para sobreviver em grupo. Elliot Aronson não escreveu O Animal Social para nos envergonhar. Ele escreveu para nos mostrar o mecanismo. Porque você não pode desmontar o que não consegue ver. Agora você vê. Você vai continuar sentindo o pull do pertencimento. Você vai continuar querendo aprovação. Você vai continuar, às vezes, comprando coisas que não precisa. E performando versões de si mesmo que não são completamente suas, porque você é humano. Mas existe uma diferença enorme entre ser movido por um sistema que você não entende e ser movido por um sistema que você conhece. Primeiro te faz argila. O segundo te dá a opção de ser o escultor. O molde existe. Sempre existiu. A pergunta que fica é: você vai continuar sendo pressionado por ele ou vai começar a reconhecer a forma que ele quer te dar? Essa clareza tem um preço. Ela é desconfortável, mas é o único tipo de desconforto que realmente vale a pena. Se esse vídeo abriu uma fresta em algo que você ainda não tinha conseguido nomear, o próximo vídeo vai empurrar essa fresta mais fundo. Inscreva-se no Molde Social.
Você vai querer estar aqui quando a próxima estrutura for desmontada.